Pronto, as eleições nos Estados Unidos estão chegando, terça-feira da semana que vem, você já de malas prontas para se juntar ao nosso correspondente Eliseu Caetano nos Estados Unidos. E claro, né, a repercussão aí na Europa, como que é essa repercussão? Quais são as apostas dos analistas no velho continente? Olha, Thiago, realmente amanhã já sigo para Washington e semana que vem uma cobertura intensa para toda a nossa audiência. Convido a todos a participar dessa cobertura histórica, inclusive na terça-feira, a partir das 19 horas. Por enquanto, os europeus estão um pouco preocupados com a possibilidade de Donald Trump voltar. Vale ressaltar que naquele momento em que Trump foi presidente, entre 2017 e 2021, as relações as relações transatlânticas, se assim podemos dizer, entre Europa e Estados Unidos ficaram estremecidas. Donald Trump não fazia muitas visitas oficiais, cobrou maior financiamento dos países por parte da OTAN e se aproximou da Rússia e também de outros países não considerados tão próximos da Europa tradicional. De qualquer maneira, sabem que com Kamala Harris os desafios continuarão, caso ela seja eleita também, então eles já começam a colocar na balança qual será o real impacto geopolítico para a Europa com a vitória de Donald Trump ou a manutenção de uma presidente democrata. Vale a gente também mencionar na nossa audiência que 62 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos nesses dias, seja pelo correio, seja de maneira antecipada, o que é praticamente 39% de todos os votos, e que grande parte desses votos podem ser decisivos, inclusive com comícios acontecendo em estados-chave que podem não ter o efeito necessário para mudar essa campanha, já que tantos votos já estão nas suas urnas e serão escrutinados, contabilizados na terça-feira, durante esta longa contagem que nós estaremos aqui para passar para vocês ao vivo nesta eleição histórica e tão acirrada. Luca Bassani, boa viagem para você. Claro que a Jovem Pan vai continuar falando sobre a eleição americana durante todo o dia e principalmente na terça-feira, uma cobertura especial a partir das 7 horas da noite, na expectativa, quem sabe, já tenhamos o resultado nas próximas horas desta terça-feira. Bom trabalho, Luca. Um abraço para você. O mercado financeiro também está na expectativa da eleição americana na terça-feira. Então a gente vai direto para Miami com o economista e estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, Will? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Thiago? Boa noite a todos. Bom, imagino a expectativa por aí, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: quando o dólar dispara como hoje aqui no Brasil, é verdade que o seu telefone aí não para de tocar? É verdade. Olha, eu estava ouvindo a discussão anterior com o professor falando do dólar, né? Do dólar não voltar. A verdade é que em 30 anos a moeda brasileira desvalorizou mais de 80%. Ela sai de 1 para 5,80 agora, né? E tem os seus motivos. Nesse ano, né, dá para explicar um pouco o dólar, essencialmente pela questão fiscal brasileira, e mais recentemente você teve uma ajuda aí, de fato, o índice dólar, o dólar se valorizando no mundo, o Trump trade, os juros aqui nos Estados Unidos, a economia mais forte aqui nos Estados Unidos. O que a gente sempre comenta, é aquilo que eu já tinha comentado várias vezes aqui, né? Dólar caro é aquele que você não tem, né? Aí é que ele fica caro, e por isso que é sempre bom a gente se precaver, a gente nunca sabe, né? Muita gente falava que o dólar podia vir para 4,50 em 2024, ele está indo 5,80, então é melhor a gente comprar, mesmo achando que está caro, muitas vezes, a 5,20, 5,30, que a gente nunca sabe, poderia acontecer, e está aí que aconteceu, né? Misturando um pouco a política com a economia aí nos Estados Unidos, né? O mercado financeiro reage de que maneira a essa expectativa da eleição? Se Donald Trump ganhar, se Kamala Harris ganhar, o mercado aí costuma eleger um candidato que provocaria menos danos à economia ou não? Como que a gente mistura um pouco a política com a economia pela sua experiência de viver aí já tantos anos nos Estados Unidos? Eu diria que o mercado é sempre pragmático, né? Ele tenta entender quais os cenários e como se posicionar nos diferentes cenários. O que a gente tem visto nas últimas semanas, em consonância com algumas pesquisas, apostas e alguma melhora do Donald Trump em estado swing, é o chamado Trump trade, ou seja, o mercado se preparando para uma eventual vitória de Donald Trump. Bolsa americana está na máxima histórica. Por quê? Donald Trump significa menos regulação para a economia. Os republicanos, tradicionalmente, eles tentam liberar mais a economia, reduzir os impostos. Isso também é bem, especialmente para as grandes corporações, isso acaba sendo bom. E aí, consequentemente, isso ajuda a sustentar a Bolsa lá nas máximas. Por outro lado, as tarifas que ele promete, né, impor sobre China elevariam aí a inflação no curto prazo, e isso
tende a cobrar um juros mais alto aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente viu também os yields, né, dos títulos de dívida americanos subindo, e isso acaba puxando o dólar. Isso tudo é o chamado a cesta do Trump Trade. O contrário, e aí poderia surpreender o mercado, essa vitória da Kamala, a meu ver, que, de novo, o mercado já veio colocando na conta uma possível vitória do Trump, é que a Kamala ela tem por seu perfil, né, ser mais forte na questão de regulação, especialmente das grandes empresas. Já falou que vai taxar essas grandes empresas para a questão do déficit fiscal e também para subsidiar os benefícios que ela promete para alguns grupos da população. Então, eu diria que a gente poderia ver aí alguma chacoalhada na Bolsa. E em relação ao dólar, eventualmente o dólar fraquejar um pouco caso a Kamala saia vencedora, porque, diferentemente de Trump, né, ela tem algumas políticas que não necessariamente fomentam aquela ideia do Make America Great Again, que nem o professor estava falando, a ideia de proteger o poder de compra do americano e por aí vai. Então, eu diria que mais ou menos dessa forma, mas são tudo expectativas. E no final do dia, o que a gente viu foi nas últimas décadas, 50 anos para cá, ou mais ainda, né, a economia americana ela tem sido hegemônica. O dólar ele continua sendo dólar no mundo e não vão ser 4 anos de um governo, seja de Trump, seja Kamala, que vão mudar isso. Will, e só para a gente fechar, você que obviamente acompanha o noticiário por aí, quais são as projeções que eles fazem em relação à apuração? A partir de que momento é possível já ter alguma indicação de quem será o presidente? A gente sabe que em outras eleições isso acabou se arrastando por dias, mas é possível cravar alguma coisa ou é impossível por causa de uma eleição tão acirrada assim? De fato, é bem difícil, tá, Thiago? Eu diria que não é algo comum na história americana. O George W. Bush, né, o Bush filho, ele teve uma recontagem de votos aqui na Flórida, na época, na eleição com o Al Gore. Nunca houve mudança, pelo menos nunca me recordo, talvez voltando lá para 1800 para trás, mas não me recordo na história, de ter visto uma mudança, né, de candidato que ganhou a eleição após uma recontagem ou alguma reconsideração ali de votos. Houve muita discussão na última eleição do Trump, mas nunca mudou o candidato elegido, né, digamos assim. Agora, obviamente que existe uma perspectiva de uma eleição bastante acirrada e apertada que pode, sim, fazer com que o resultado da eleição ele não saia assim tão rápido. Eu vou estar lá em Washington também, que nem o Bassani, né? E aí trazendo algumas informações para quem quiser e para quem quiser também me seguir nas redes sociais, porque realmente é uma eleição bastante importante, vai ser importante acompanhar e ver o que a gente tem de resultado. Lembrando que tão importante quanto, né, o Trump ou a Kamala é também ver o Congresso e o Senado, né, para ver o arranjo que se tem ali de poderes e saber o que vai ser possível ou não de todas aquelas promessas de campanha serem colocadas em prática, porque aí tem que dialogar com o Congresso e o Senado, né? Perfeito, bem lembrado. Will Castro Alves, de Miami, que trouxe as últimas informações, a avaliação do mercado financeiro e também, claro, falando sobre a eleição americana. E a gente vai voltar a se falar até segunda, terça-feira. Valeu, Will. Um abraço. Forte abraço, Thiago.